O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o teu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como que isso pode acontecer? Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe dessas coisas? Em verdade vos digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. O mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santo Expedito, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, santos de Deus, e estamos na segunda semana da Páscoa e o nosso evangelho de hoje, de João, capítulo 3, de 7b a 15, é continuidade do diálogo em que Nicodemos foi procurar Jesus. Ontem vimos que era a noitezinha em que ele foi procurar. Ele, um bom mestre em Israel, ele tem uma boa inteligência. Então ele liga os fatos. E ligando os fatos, ele entende que Jesus não é simplesmente o filho do carpinteiro. Ele tem algo mais. E ele percebe que Cristo é do alto. Vai procurar Jesus à noite. E ao procurar Jesus à noite, ele quer ter algumas respostas. E é assim que a gente também tem. Quando estamos com dúvidas, quando estamos meio receosos, nós vamos procurar o Mestre para o Mestre dar as respostas. E essas respostas se dão através da oração, que liga o humano com o divino, o eterno com o finito. E ele vai ter com Jesus um diálogo, um colóquio, às escondidas ainda, com medo ainda, receoso ainda. Quando a gente está no início de nossa conversão, a gente tem medo, vai devagar, vai colocando um pezinho, depois o outro, não vai se entregando completamente, vai pegando confiança. E o Nicodemos foi assim. E nesse diálogo de hoje, Jesus diz: Vós deveis nascer do alto. E dá um exemplo do vento. O vento sopra onde quer. Você não viu onde ele começa, onde ele termina. Nicodemos,
você precisa nascer do alto, porque eu vim do alto. Nicodemos, você tem a inteligência, sabe das Escrituras, mas falta para você a fé em mim. Eu sou o Senhor. Olha como que Nicodemos trata Jesus, mestre. O mestre é um professor. E Jesus é Deus. Então, amados irmãos, às vezes as pessoas, e principalmente aqueles que querem falar mal de nós, criticar mal de nós, nos desenhos, nos filmes e novelas mundanas, representam sempre as mulheres da igreja, em que as mulheres têm um conjunto de moral, que rezam muito, mas não aplica aquilo que reza. Então diz assim, as mulheres e os homens. Ah lá, ele vai à igreja, mas ele é fofoqueiro, mas ele é intrigueiro, ele não coloca em prática aquilo que reza. Sabe das coisas, entende das coisas, mas não é do alto, não é de Deus. E por isso que tem muita gente que se diz cristão, mas não é de Deus. Entende das coisas de Deus, mas não nasce do alto. E Jesus vai dizer assim, você precisa, Nicodemos, mergulhar em mim. E mergulhar em mim, você tem a água. A água é tudo aquilo que você sabe, mas com um gosto diferente, porque você batiza no Espírito. E ainda não se tem a plenitude do Espírito. Então, eu necessito, como Moisés levantou a serpente, eu necessito ir à cruz, o sacrifício da cruz, a entrega da cruz, para eu dar o dom do Espírito Santo. E você me seguindo, você vai ter tudo isso. É sabedoria. Não só a inteligência das coisas de Deus. É sabedoria. Então, o vento vai bater em você, Nicodemos. O vento é uma representação do Espírito Santo. Lembra do profeta? O profeta Jeremias, onde está Deus? No fogo? No terremoto? Na tempestade? Na brisa leve. O Espírito pairava sobre as águas. Jesus sopra aos discípulos o sopro do ruá, o sopro do Espírito, para que ele compreenda, para que ele entenda, para que ele dê um novo vigor da criação. Está dizendo isso a Nicodemos. Nicodemos, o vento sopra e você deve ser uma folha, porque a folha ela está presa à árvore, o vento sopra, ela está presa. Deve ser uma folha ao vento. Vai para cá ou para lá. Você não tem controle. E é o Espírito Santo que começa a falar em vós quando vós der o passo da fé. E ser tomado pelo Espírito. E ser tomado pelo Espírito é vir comigo. Mas tu és o mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Quem é sábio deste mundo não sabe nada. Não sabe. Os sábios desse mundo bebem de uma fonte que alguém pensou, alguém falou, alguém foi inspirado. Isso é inteligência natural de Deus? E Deus está falando para Nicodemos para ter vida sobrenatural. Eu entendo de Deus, mas eu não rezo. Eu não entendo de Deus. Eu não tenho contato com o eterno, que é a palavra. Eu não tenho vida eterna. A nossa alma, a gente tem que entender que a nossa alma é um organismo, precisa de alimentos. Agora, uma alma que se alimenta o dia inteiro de coisas do mundo, ela vai ser mundana.
Agora, uma alma que se alimenta das coisas do alto, da palavra de Deus, da Eucaristia, das novenas, das devoções. Aí as novenas, a devoção a Nossa Senhora devem se configurar aquilo que rezamos. Os dons, as virtudes, as graças dos quais estamos fazendo a novena ou a consagração a São José, Nossa Senhora. Eu tenho que sair de um ambiente religioso para vir num ambiente espiritual. Nutrir, configurar-se a Cristo e ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Os judeus, ele olha os porcos e eles olham os porcos como uma configuração daquilo que o ser humano não pode ser. Se alimentar de lavagem. Aí você lava o porco, ele vai voltar para o chiqueiro de novo. A pele dele, quando é suja, é uma capa em que impede que os raios solares queimem a sua pele. Se a natureza nossa é de baixo, a gente vai ser igual um porco. Procurar as sujeiras, se alimentar de sujeiras. E o porco tem uma estrutura óssea que ele não consegue levantar sua cabeça para o céu. E para um judeu, o porco é impuro porque ele não consegue louvar a Deus, levantar a cabeça. Quando nós somos de baixo, a gente só enxerga de baixo. E Jesus está dizendo para Nicodemos, levante a cabeça. Você precisa se abrir. Suas convicções, sua maneira de me ver, não é conforme o meu jeito de ver. Você me vê parcialmente. Para me ver totalmente, é necessário nascer da água e do Espírito. Senão, nós seremos só religiosos. Aí não dá testemunho. E damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceiteis o nosso testemunho. Que é nosso testemunho. Que o João está falando do próprio Jesus e quer deixar uma mensagem a nós. O nosso testemunho é o novo jeito de ser com Deus. E o jeito de ser com Deus é o jeito de viver com Cristo. Não se salva sem Jesus, Nicodemos. Não se salva sem mim. O nosso jeito. Você tem que colocar em prática. Você não está colocando em prática. Você é um homem muito bom. Mas bom não se salva. Deveria ser santo. E santo é comigo. Portanto, Jesus diz a Nicodemos: o vento sopra onde quer. Eu também quero soprar em vós e fazer de vós novas criaturas. Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como a própria as coisas que possuía, mas tudo que eles eram posto em comum. Atos dos Apóstolos. Eles são movidos pelo Espírito Santo. Já que são movidos pelo Espírito Santo, eles partiram os seus bens para manter a igreja primitiva. O que o Lucas está dizendo no Atos dos Apóstolos? Que eu recebi de Deus as bênçãos e as graças. Então eu vou dividir. O que é a divisão? O dízimo que nós fazemos, as ofertas que fazemos, a caridade que fazemos. A gente divide para aquele que não tem. Por quê? Quando alguém se converte, vai deixar tudo. Às vezes, aquele que converte vai deixar uma posição social muito boa. E o cerco vai se fechando. Porque hoje
a liberdade religiosa não serve para os cristãos católicos. A liberdade religiosa serve para os outros. Quando é a nosso favor, jamais. Então, essas comunidades, os judeus deixavam o judaísmo. E aí, passava necessidade, não ia mais no templo, não tinha alimentos, não tinha condições econômicas. Então, aqueles que são convertidos do alto colocavam seus bens à disposição, a partilha. Não é uma visão romântica, larga tudo, deixa tudo, mas partilha para o novo irmão que entrou na comunidade cristã. Dividiam. Por quê? Os bens é essencial para a nossa vida, mas não é mais importante. O mais importante é o reino, que tem a consequência, os bens materiais. É isso que a primeira leitura quer nos lembrar. Então eles estavam preocupados com o quê? Salvar almas. Salvar almas. Um só coração e uma só alma. Aqueles primeiros cristãos eram radicais, então eles estavam dispostos a morrer para salvar a sua vida. Nunca pecar. Antes morrer do que pecar. Mas eles se preocupavam em salvar as almas. Termino essa homilia dizendo a todos vocês: Deus não cabe dentro de nós completamente, que Deus é maior e tem uma imensidão. Ele não pode caber na minha inteligência. Quando a gente quer explicações, como a gente viu no domingo, que quem crê não precisa de explicações. E aquele que não crê, todas as explicações são desnecessárias. Mas ele não pode caber inteiramente na minha mente. Mas sai da mente, tem que vir para o coração. O coração deve ser todo dele. Como aquela ejaculatória que a gente faz. Jesus, manso, humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, o coração dele, o jeito de agir, deve estar impregnado em nós. O mistério da encarnação, o mistério da ressurreição, não será explicado completamente a nós. Lá na eternidade a gente pergunta para Nosso Senhor, mas no coração deve estar cheio de Deus. Esvaziar-se de nós e cheio de Deus. Isso é vida sobrenatural. Isso é alma repleta de um coração e uma só alma. Dividiam os bens com alegria. Não era preso às coisas terrenas, mas voltadas para o alto. Que Santo Expedito, o qual nós vamos celebrar amanhã, nos ajude a dizer assim: hoje, hoje, hoje. O demônio diz amanhã, amanhã, amanhã. E você diz hoje, agora, já. Eu vou me dar, eu vou me entregar. E as promessas de Deus serão cumpridas em minha vida, porque eu só obedeci o que o Senhor quis em minha vida. Vem, Espírito Santo, renova a minha vida, muda o meu jeito de pensar e de agir para eu testemunhar conforme o Senhor tanto deseja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ofertemos.